Ei, pessoal, dando continuidade ao nosso projetinho de 50 questões de arquivologia para a Polícia Federal. Essa é a nossa 10ª questão e nós vamos falar um pouquinho da movimentação dos documentos de arquivo dentro do ciclo vital dos documentos, tudo bem? A questão já está na tela aí, vamos dar uma lida. Os documentos podem passar pelas 3 idades documentais, mas obrigatoriamente apenas pelos arquivos correntes. E aí, o que você acha? Pessoal, nós temos os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes, correto? Os documentos arquivísticos, eles são criados ou recebidos para que alguma atividade institucional possa ser desenvolvida. Então, lá nos arquivos correntes, as pessoas criam, os funcionários, os servidores criam os documentos ou recebem esses documentos de outras instituições ou de pessoas físicas para realizar alguma demanda interna ali, tudo bem? Quando essa demanda é atingida, quando os documentos atingem os objetivos pelos quais eles foram criados, vocês acham que eles ficam lá no arquivo corrente, ocupando espaço? Lá no setor de trabalho, ocupando espaço? Ou vocês acham que eles ficam nas caixas de entrada dos sistemas informatizados? Viraria uma bagunça, certo? A gente tem pouco espaço normalmente, nas instituições, nas sedes das instituições, ou seja, nos setores de trabalho. E também a nossa caixa de entrada de sistema informatizado só tem que ficar documento que a gente realmente está utilizando. Depois que aquela demanda for finalizada, não tem motivo para eu ficar guardando aquilo ali. Então, a tabela de temporalidade ela vai determinar um tempo para que o documento fique lá na fase corrente. E aí, vamos supor que a atividade foi finalizada e que esse tempo foi atingido. O que acontece com os documentos? Há algumas possibilidades de movimentação e é isso que eu quero falar aqui com vocês. São 3 possibilidades que podem acontecer com o documento a partir do arquivo corrente. Os documentos, pessoal, eles podem ser eliminados diretamente do arquivo corrente, eles podem ser transferidos para o arquivo intermediário ou eles podem ser recolhidos diretamente do arquivo corrente. Quando é que eles serão eliminados? Quando a tabela de temporalidade assim o disser, nos 3 casos, inclusive, a tabela de temporalidade tem que estabelecer essa movimentação. E eles vão ser eliminados porque eles não possuem mais nenhum valor para a instituição. Eles foram produzidos ou recebidos, a atividade foi finalizada e não tem por que guardar esse documento mais, tudo bem? Então, eles vão ser eliminados diretamente do arquivo corrente. Eles vão ser transferidos para o arquivo intermediário, pessoal, quando esse documento ainda tiver alguma possibilidade de uso. Então, eles são transferidos para o arquivo intermediário, o pessoal do arquivo intermediário vai passar a ter responsabilidade sobre essa documentação, mas o arquivo corrente vai poder consultar esses documentos. Então, vamos supor que alguma demanda foi finalizada, de fato, no arquivo corrente, mas aí eles falam, eu precisava ver aquele processo que eu criei em algum momento para resolver uma demanda aqui, para poder me subsidiar aqui nessa atividade. Aí eles vão falar, arquivo intermediário, deixa eu consultar esse processo aí. Então, os documentos vão ficar aguardando no arquivo intermediário, essa possível consulta. Além disso, no arquivo intermediário, os documentos vão ficar aguardando a destinação final, que vai poder ser eliminação ou guarda permanente. Mas já a gente fala disso. Vou falar da terceira possibilidade que pode acontecer com os documentos diretamente do arquivo corrente. Eles podem ser recolhidos para o arquivo permanente, pessoal, caso esses documentos possuam características históricas, culturais, probatórias e informativas e não necessitem mais de ficar no arquivo intermediário. Ele já é um documento que tem aquele cunho histórico, aquele cunho cultural, probatório, informativo, então ele já pode ser recolhido diretamente do arquivo para o arquivo permanente, tudo bem? Então, do arquivo corrente ele pode ser eliminado, pode ser transferido para o arquivo intermediário ou pode ser recolhido diretamente para o arquivo permanente. Bom, vamos supor que ele foi transferido para o arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário, como eu falei, a possibilidade de uso dos documentos é uma possibilidade. E, além disso, os documentos ficarão aguardando essa destinação final. Qual que é a possível destinação final? As possíveis, A eliminação, Então, o documento estava no arquivo corrente, foi utilizado, passou para o arquivo intermediário, ficou um prazo lá, teve uso ou não, e aí ele pode ser eliminado de acordo com o prazo definido pela tabela de temporalidade. E a segunda opção é ele também ser recolhido para o arquivo permanente. Então, a gente está vendo aqui que tem 2 possibilidades dos documentos serem recolhidos para o arquivo permanente, diretamente do arquivo corrente e do arquivo intermediário. Sempre que o documento chegar no arquivo permanente, vai ser por recolhimento. Sempre que ele chegar no arquivo intermediário, vai ser por transferência, tudo bem? Independente da fonte inicial.
E aí, pessoal, quando é que esses documentos serão recolhidos para o arquivo permanente? Como eu falei, se esses documentos cumpriram as funções primárias, cumpriram as funções pelas quais foram criados e, porventura, contiverem um conteúdo que tenha características históricas, culturais, probatórias ou informativas, eu vou ter um documento que, além daquelas questões iniciais, ainda tem um outro valor para a instituição, que a gente chama de valor secundário. Então, ele está sendo guardado para sempre, né, permanentemente, porque o conteúdo que ele possui vai ser importante para a instituição e para outras funções diferentes das iniciais, tudo bem? Bom, essa é a movimentação dos documentos dentro do ciclo vital, né? A gente tem a transferência, tem o recolhimento, tem algumas possibilidades de eliminação e eu também te falei por que esses documentos são recolhidos para o arquivo permanente. Dito isso, já dei uma breve contextualização aqui da movimentação, né? Vamos voltar para a questão para a gente achar o nosso gabarito. Pessoal, a questão fala que os documentos podem passar pelas 3 idades documentais. Sim, né? Eles podem passar pelas 3 idades documentais. Eles podem passar pelas 3, inclusive. Sair do corrente, ir para o intermediário, ir para o permanente. Ou pode passar só por 2, ir do corrente e ser recolhido para o arquivo permanente. Ou pode ser eliminado diretamente do arquivo corrente, então pode passar só por uma fase. Então, quando a questão fala que os documentos podem passar pelas 3 idades documentais, está super correto. Porque eles podem passar pelas 3, mas pode ser que eles passem pelas 3, por 2 ou só por uma, tudo bem? E a questão continua, mas obrigatoriamente apenas pelos arquivos correntes. Pessoal, eu não falei para você que os documentos são produzidos ou recebidos no âmbito do arquivo corrente? O arquivo corrente não é um setor de trabalho, ele não pode ser entendido como a nossa mesa de trabalho ali, as pessoas que estão trabalhando naqueles documentos para desenvolver alguma demanda. Ele só pode ser criado ou recebido no âmbito do arquivo corrente, porque o arquivo corrente é o local que vai demandar a criação ou recepção daquele documento, porque alguma atividade está sendo desenvolvida ali naquele ambiente, tudo bem? Por isso que a gente tem uma questão corretinha ali, aí os documentos realmente podem passar pelas 3 idades documentais, mas eles obrigatoriamente vão passar pelos arquivos correntes, porque é nos arquivos correntes que as demandas acontecem, tudo bem? Então a gente tem aí um gabarito super certinho. Espero que vocês tenham gostado da explicação e da questão e até a nossa próxima questão. Até mais!